Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Thiago Souza. E aqui a conversa é sobre carro de verdade, sem complicação e com conteúdo que você realmente pode usar no dia a dia. Seja para entender melhor o funcionamento do seu veículo, pegar dicas de manutenção ou descobrir truques que facilitam a vida de quem dirige, você está no lugar certo. Já deixa seu like, se inscreve no canal e assiste até o final, porque sempre tem algo que pode te ajudar de Os verdade. carros com motores de combustão interna a pistão já estavam amplamente distribuídos em todo o mundo. Alguns engenheiros tentaram desenvolver motores rotativos, tão eficientes e potentes. Especialistas da Alemanha obtiveram um sucesso significativo, o que não é surpreendente, pois foi nesse país que o carro foi inventado. Um pouco de história. Em 1957, o primeiro motor de pistão rotativo viu a luz. Posteriormente, ele recebeu o nome de um dos desenvolvedores, Felix Wankel. A segunda pessoa, Walter Freud, envolvida no processo de invenção, caiu imerecidamente na sombra do coautor. Ambos os engenheiros eram representantes da empresa alemã NSU, que produzia automóveis e motocicletas. Um ano depois, o primeiro veículo com RPD foi produzido. Infelizmente, nem mesmo os designers-chefes ficaram satisfeitos com o modelo do novo carro. O motor foi aprimorado e, no final dos anos 60, nasceu um Seda que recebeu o título de automóvel do ano. Era o RU-80 da mesma empresa NSU. Ele acelerava até 100 km em apenas 12,8 s, desenvolvia velocidade de até 180 km por hora e pesava um pouco mais de 1 tonelada. Na época, esses eram números grandiosos. A licença para produzir motores rotativos foi imediatamente adquirida por uma empresa automobilística após a outra. Não se sabe como teria sido o destino da invenção de Wankel se a crise energética não tivesse começado em 1973 e os preços do petróleo tivessem subido muito. O motor de combustão interna rotativo consumia muito combustível e, por isso, seu uso começou a ser abandonado. No final da década de 90, os carros com motores Wankel eram produzidos apenas na Rússia e no Japão. Os carros VAS russos equipados com RPD são pouco conhecidos, mas os modelos japoneses conseguiram alcançar popularidade global. Atualmente, apenas a Mazda produz carros com motores rotativos. Os especialistas japoneses conseguiram aprimorar o motor do carro de tal forma que ele consumiu 2 vezes menos óleo e 40% menos combustível. A toxicidade dos escapamentos também foi reduzida, e o motor agora atende aos padrões ambientais europeus. Uma nova virada no desenvolvimento do RPM foi o uso do hidrogênio como combustível. Fundamentos do motor rotativo. Para entender como o motor rotativo funciona, é necessário compreender seu dispositivo. As duas partes importantes do RPA são o rotor e o estator. O rotor, montado no eixo, gira em torno de uma engrenagem fixa, o estator. A conexão com o pinhão é feita por meio de uma roda dentada. O rotor é feito de liga de aço e colocado em uma carcaça cilíndrica. Na seção transversal, o rotor do motor tem formato triangular, suas bordas são convexas e os 3 vértices estão em contato constante com a superfície interna da carcaça. O espaço do cilindro é, portanto, dividido em 3 câmaras. Como resultado da rotação, o volume das câmaras muda. Em um determinado ponto, devido ao formato do perfil da carcaça, as câmaras se tornam 4. No primeiro estágio, o combustível é injetado em uma das câmaras por meio de uma abertura, janela de entrada. Em seguida, o volume da câmara de combustível diminui, a janela de entrada se fecha completamente e a compressão do combustível começa. No estágio seguinte, 4 câmaras são formadas, os plugs, 2 deles, são ativados, o combustível é inflamado e o trabalho útil do motor é realizado. À medida que o rotor continua a girar, a janela de escape se abre, por onde saem os produtos da combustão, gases de escape. Assim que a janela de exaustão se fecha, a entrada se abre e o ciclo se repete. Um ciclo é concluído em uma volta completa do eixo. Para que um motor alternativo faça o mesmo trabalho, ele deve ser um motor de 2 cilindros. Para garantir a estanqueidade, placas de vedação são colocadas na parte superior do rotor. Elas são pressionadas contra o cilindro por molas e força centrífuga. A pressão do gás também é adicionada. Para entender melhor como o motor rotativo é organizado e o que ele é em geral, é necessário estudar o esquema. Ele mostra a seção transversal da unidade e os processos que ocorrem quando o rotor se move. O esquema do motor rotativo mostra quais estágios são passados pelo rotor, que desempenha o papel de um pistão. Tipos de motores rotativos. Os motores rotativos mais antigos são os moinhos de água, nos quais uma roda gira pela ação da água e transfere energia para o eixo. O projeto de um motor rotativo moderno movido a combustível é muito mais complexo. Nele, a câmara pode ser hermeticamente fechada, em contato constante com o ambiente.
O primeiro tipo de dispositivo é usado em veículos, e o segundo, em turbinas a gás. Os motores com câmara fechada, por sua vez, são divididos em vários tipos. A classificação dos motores rotativos é a seguinte: o rotor gira alternadamente em uma ou outra direção, seu movimento é irregular. A rotação é em uma direção, mas a velocidade varia, o movimento é pulsante. Motores com abas de vedação feitas na forma de lâminas. Rotor de rotação uniforme com aletas que se movem com o rotor e atuam como vedação. Motores com um rotor que possui movimento planetário. Há também dois outros tipos de motores rotativos nos quais o elemento principal gira uniformemente. Eles diferem na organização da câmara de trabalho e no desenho das vedações. O motor Wankel refere-se ao quinto item da lista apresentada acima. Vantagens dos RPDs. Após considerar a estrutura do motor rotativo e o princípio de operação, pode-se perceber que ele é completamente diferente do motor a pistão. O motor de combustão interna rotativo é mais compacto, consiste em menos peças e sua densidade de potência é maior do que a de um motor alternativo. O RPM é mais fácil de equilibrar para minimizar as vibrações. Isso permite que ele seja instalado em veículos leves, como microcarros. O número de peças é quase 2 vezes menor do que o de um motor de pistão. As dimensões também são muito menores, e essa vantagem simplifica a distribuição do peso do eixo, permitindo maior estabilidade na estrada. Um motor a pistão tradicional realiza um trabalho útil somente por 2 rotações do eixo, enquanto em um motor rotativo o trabalho útil é realizado por uma rotação do rotor. Esse é o motivo da rápida aceleração dos veículos com RPMs. Alto consumo de combustível dos RPMs. O dispositivo e o princípio de operação do motor rotativo são surpreendentemente simples, claros e inteligentes. Então, por que ele não foi difundido como um motor de combustão interna com pistão? O último lugar aqui não é a economia. O motor de combustão interna rotativo consome muito combustível. Com um volume de apenas 1,3 litros, ele consome quase 20 litros de gasolina a cada 100 km. Por esse motivo, poucas empresas decidiram lançar a produção em massa de veículos com um motor de combustão interna rotativo. À luz dos recentes acontecimentos no Oriente Médio, com uma guerra feroz por recursos e preços de petróleo e gás ainda bastante altos, o uso limitado de pás é compreensível. Outras desvantagens importantes. A próxima desvantagem do motor de pistão rotativo é o rápido desgaste das vedações localizadas ao longo das aletas do rotor. Esse desgaste é causado pela rotação rápida e pelo atrito resultante das nervuras contra as paredes da câmara. Além disso, o sistema de lubrificação das aletas se torna mais complicado. A Mazda fabricou injetores que injetam óleo na câmara de combustão. Devido a isso, os requisitos de qualidade do óleo aumentaram. Também é necessária uma lubrificação abundante e constante para o eixo principal em torno do qual ocorre o movimento. A solução técnica para os problemas de lubrificação exigiu uma abordagem especial, e somente os engenheiros japoneses foram capazes de lidar com a tarefa após muitos anos de experimentação. A temperatura do gás de escape é mais alta em uma PTO do que em um motor a pistão. Isso se deve ao comprimento relativamente curto do curso da face do rotor. O processo de combustão mal termina e a borda já se moveu o suficiente para abrir a janela do escapamento. Como resultado, os gases que não transferiram totalmente a pressão para o rotor são liberados no tubo de escape e sua temperatura é alta. Uma pequena parte da mistura de combustível não queimado também é liberada na atmosfera, o que tem um efeito negativo sobre o meio ambiente. Em um motor rotativo, é difícil garantir a estanqueidade da câmara de combustão. Durante a operação, as paredes do estator se aquecem e se expandem de forma desigual. Como resultado, podem ocorrer vazamentos de gás. A parte onde ocorre a combustão é particularmente quente. Para lidar com esse problema, diferentes peças são feitas de diferentes ligas. Isso, por sua vez, aumenta a complexidade e o custo do processo de produção do motor. O custo de fabricação dos motores de pistão rotativo Wankel não é tão afetado pelo formato complexo da câmara. Na verdade, o cilindro não tem uma seção transversal oval, como às vezes é dito. A seção transversal tem o formato de um epitrocoide e exige um trabalho de alta precisão. Portanto, fica claro que o motor rotativo tem prós e contras. Eles podem ser resumidos na tabela a seguir. Vantagens e desvantagens. Devido ao rápido desgaste das peças, a vida útil do motor rotativo é de aproximadamente 65 mil km. Para fins de comparação, a vida útil de um motor de combustão interna tradicional é 2 ou até 3 vezes maior. A manutenção de motores de pistão rotativo exige mais responsabilidade, por isso atraem a atenção principalmente de profissionais. Em parte, os engenheiros conseguiram eliminar as deficiências dos veículos com RPA, mas algumas delas ainda permanecem.
Motores de pistão rotativo da Mazda. Enquanto outros fabricantes mundiais se recusaram a produzir motores rotativos, a Mazda Corporation continuou a trabalhar neles. Seus especialistas aprimoraram o design e receberam um motor potente, capaz de competir com as melhores unidades europeias. Os japoneses começaram a trabalhar com o motor de pistão rotativo em 1963. Eles produziram vários modelos de ônibus, caminhões e carros. De 1978 a 2003, a empresa produziu o famoso carro esportivo RX-7. Seu sucessor foi o modelo RX-8, que recebeu mais de 30 prêmios em feiras internacionais de automóveis. O RX-8 foi equipado com o motor Genesis, Rotary Engine Genesis. O carro foi vendido em todo o mundo em várias configurações. Os modelos mais potentes, 250 HP, 8,5 mil RPM, foram vendidos na América do Norte e no Japão. Em 2007, no Salão do Automóvel de Tóquio, foi apresentado um carro conceito com motor Genesis segundo com potência de 300 HP. Em 2009, os carros da Mazda com motor rotativo foram proibidos na Europa, porque as emissões de dióxido de carbono excederam os padrões existentes na época. Em 2102, a produção em massa de carros japoneses com motores rotativos foi interrompida. No momento, o motor rotativo da empresa Mazda está instalado apenas em carros esportivos de corrida. Em conclusão, o motor rotativo se destaca por sua eficiência e design inovador, oferecendo uma alternativa interessante aos motores tradicionais. Ao longo deste vídeo, exploramos seu projeto, suas aplicações em diversos setores e os recursos que o tornam uma opção viável para o futuro da mobilidade. À medida que a tecnologia avança, é fundamental acompanhar as inovações que podem transformar a forma como pensamos sobre motores e veículos. Agradecemos por assistir e esperamos que você tenha aprendido mais sobre o fascinante mundo dos motores rotativos.